Olá pessoal, a gente está aqui com mais um Highlights, hoje para falar sobre o IPV, Índice de Performance do Varejo, que traz dados sobre fluxo, vendas e reputação. Ele é chancelado pela SBVC, Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, e também pela For Intelligence. Hoje eu estou aqui com a Júlia Guise, que é analista-chefe desse estudo, para comentar um pouco com a gente, né, Júlia, sobre qual foi a interpretação dos dados desse mês, que a gente teve, inclusive, em junho, uma data muito importante, que foi o Dia dos Namorados. Eu queria que você comentasse pra gente. Oi, Flávia, como vai? O comércio varejista foi bem nesse Dia dos Namorados, em relação com 2020, né, em relação agora também a 2019. Em termos nominais, a performance de vendas nessa data comemorativa, ela alcançou o patamar do ano de 2019, revertendo um pouco os efeitos adversos da pandemia sobre os indicadores que a gente olha aqui no IPV. Na semana do Dia dos Namorados, o IPV de faturamento registrou um avanço de 3,2% em relação a 2019. Frente a 2020, esse crescimento foi de 16,1%. E mesmo que a aceleração da inflação nesse período ela seja responsável por parte do avanço do IPV de faturamento nominal, mesmo assim o IPV de geração de boletos, que é um indicador de volume, ele se manteve estável entre a data comemorativa de 19, né, um ano sem pandemia, e agora 2021. Isso é um sinal bastante positivo para o varejo. Muito bom. Feliz, né, de que o varejo está realmente voltando. Acho que o Dia dos Namorados é uma data super esperada, né, é uma data super importante, Dia das Mães, depois Dia dos Namorados, então a gente está vendo uma retomada ainda bem consistente, né, que bom. E aí, como o IPV de fluxo, de fluxo de visitação, né, ele indicou uma contração agora, frente a 2019, nessa mesma data comemorativa, a gente acredita que os canais de venda não presenciais foram muito determinantes na construção dessa performance no Dia dos Namorados. Então a gente também vê um pouquinho da transformação do setor. Muito, né? Eu acho que todo mundo teve que se reinventar um pouco para poder atender e ter essa omnicanalidade de fato funcionando. A gente lia muito em artigo no passado, hoje a gente vê realmente acontecendo no varejo brasileiro. E que bom que isso trouxe um impacto positivo para as vendas, né? Ou seja, mesmo com fluxo menor, os boletos e o faturamento continuam crescendo. Que bom. E me fala um pouquinho, Julia, como é que foi essa relação, fluxo então com vendas, né? Falando de faturamento e falando de quantidade de vendas, no mês como um todo. Em relação ao fluxo, o mês de junho se assemelha bastante com o que foi abril e maio, né, com taxas de crescimento anual bastante fortes, devido a uma base de comparação ainda muito fraca. Durante o primeiro ano da pandemia, em 2020, as medidas de isolamento social tiveram um grande impacto adverso sobre o IPV de fluxo de visitação, devido, né, ao fechamento dos estabelecimentos comerciais. Mas a gente vê que existe, sim, de fato, essa ampliação da mobilidade quando a gente olha para um outro benchmark do mercado hoje, que são os dados de mobilidade do Google. A gente vê que as pessoas, elas continuam visitando menos estabelecimentos comerciais de varejo e lazer, mas essa visitação, ela aumentou nos últimos meses. E as pessoas também reduziram um pouquinho do tempo que elas passam em casa. Que foi bastante, né? Quando a gente começou na pandemia, a gente via que as pessoas estavam ficando muito. Eu acho agora até com a evolução da vacina, né? A gente tem aí talvez a vida vai voltando mais ao normal, a gente vê a média móvel de casos e também de mortes, né? Causados pela Covid-19 também em declive. Isso é muito bom, é muito positivo para todos os meios, para todos os setores e são boas notícias também, né? Com certeza, o varejo tende a ser um dos grandes beneficiados, provavelmente, pela volta da mobilidade, juntamente com o setor de serviços. Mas é possível que a substituição ali do consumo de serviços e consumo de bens que a gente observou no começo da pandemia, ela se reverta conforme os índices de mobilidade eles voltem aos padrões normais. Sim. E conta uma coisa pra gente, a gente teve nessa semana que passou a divulgação da PMC, que é um índice bem importante do IBGE, que também mede um pouco desse movimento e da questão do consumo, né? E a gente sempre faz esse benchmark, esse cruzamento para ver como foi o IPV versus a PMC. E eu queria que você contasse um pouco pra gente como é que foi esse comparativo.
A PMC ela é defasada, né, em relação ao IPV, então hoje a gente está divulgando o IPV de junho, mas a gente tem os dados fechados da PMC de maio. Então, em maio, a PMC do comércio varejista restrito, que é aquele que a gente olha aqui no IPV, avançou 15,9% em maio, na comparação com maio de 2020, que também ainda continua pautado sobre essa base de comparação fraca. E em relação ao mês imediatamente anterior, que foi abril, houve uma alta de 1,4%. E esse resultado na margem, ele também se deve, em parte, né, à continuação da flexibilização das medidas de restrição, né, que foi iniciada em abril. E os dados da PMC indicam ainda que o setor de tecidos, vestuários e calçados teve um crescimento bastante expressivo na comparação anual, que é algo que a gente também já vinha observando nos últimos meses, mas um crescimento bastante forte agora na margem, de 16,8%, ou seja, frente ao mês anterior, o mês de abril. E o ramo têxtil, ele foi bastante afetado, né, pelos efeitos econômicos da pandemia. Ele vem se recuperando fortemente, mas o volume de vendas continua ligeiramente abaixo do patamar pré-crise, né? Desculpa, pré-pandemia, ali em fevereiro de 2020. Pois é, bom. Muito bem, Júlia Guise, é muito bom falar com você, saber da sua interpretação, trazer um pouco desses números que ainda bem são animadores. A gente vê sim uma consistência nessa retomada do varejo, andando junto com essa evolução da vacinação e também da queda, enfim, dos indicadores de média móvel, de mortes e casos da Covid-19. Assim esperamos que o resultado de julho também seja, né? A gente ainda tem datas sazonais importantes, como o Black Friday pela frente, como o próprio Natal, então assim a gente espera que os próximos highlights e os próximos IPVs a serem divulgados sejam também da mesma maneira. Júlia, muito obrigada. A gente se vê aqui no próximo Highlights para falar do IPV de julho. Obrigada, Flávia. Até o mês que vem. Até.